Olá, olá! Seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhecidas. Eu sou Samela. Eu sou a Keila e hoje o nosso tema é sobre transição de carreira. Como mudar de carreira aos 36 anos com a nossa convidada, Natália Jales. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vocês são mulheres incríveis, são mulheres com grandes potenciais, reconhecidas em Deus. E é uma alegria para mim fazer parte dessa edição do podcast. Obrigada pelo convite. Uau, que linda! Gente, agora só um take aqui pra ti, tá? Porque eu vou te lembrar, sabe o quê? Que tu pode compartilhar com aquela tua amiga, ou até mesmo com aquela tua vizinha, né? Alguém que você ama e que entenda que está no momento de transitar de carreira. Sabe aquele momento que às vezes a gente tá assim com insatisfação, não sabe pra onde é que vai, como é que vai ser no outro passo? Será que eu tenho que trazer outro passo na minha carreira? Enfim, a gente aqui vai falar exatamente sobre isso. Por quê? Porque a Natália tem know-how para falar sobre como transitar aos 36 anos, gente. Então é sobre isso. Fica com a gente e compartilha aí. Compartilha muito. Natália, como que você entendeu que a sua história tinha valor? Eu acredito muito que toda mulher carrega uma história única. E essa história que ela carrega tem sinais do propósito dela. Então, quando você se descobre e você desperta para entender realmente quem você é, a sua essência, e principalmente quem você é em Deus, você consegue identificar exatamente tudo que você precisa para alavancar a sua vida, a sua carreira, porque eu vejo assim como a carreira sendo um dos marcos de uma transformação. E a mulher que ela é reconhecida, assim como vocês, né? Ela primeiro desperta para a identidade dela e ela desperta para viver um propósito. Então, ter feito a transição de carreira aos 36 anos foi realmente desafiador. Mas, ao longo da jornada, foram vários pontos que eu identifiquei. O quanto mulheres precisavam escutar essa história, o quanto era importante eu entender que essa nova carreira era para potencializar e elevar outras mulheres. Uau! E é incrível porque às vezes temos a cobrança do tempo, né? Quando a pessoa namora, vai dizer quando casa, quando quer ter filho, quando não sei o quê. E às vezes o tempo faz com que a gente fique, caramba, mas já tô com 36 anos, o que é que eu vou fazer agora? Construir toda a minha vida em relação a isso. E agora, né? Vem vários mais porquês mesmo do que solução. E eu quero perguntar pra ti, Natália, como foi a questão de tu transicionar, né? Da parte da contabilidade mesmo pro digital? Porque hoje você é super posicionado no digital e tudo mais, mas nem parece aquela mulher indecisa, né? De tempos Sim. atrás, antes de você reconhecer a sua real identidade. Conta pra nós como foi essa sua experiência de transicionar. Então, aos 36 anos, né? Enquanto muitos acham que é tarde demais recomeçar, eu decidi recomeçar após um processo de divórcio e também estava saindo da empresa que eu trabalhava, que era a empresa dele. Então, foram duas mudanças ao mesmo tempo, estado civil e carreira. E, assim, entender que naquele momento eu já tinha um conhecimento, porque eu já vinha estudando neurociência, tudo na parte de comportamento humano há 3 anos. Então, quando eu entendi que aquele conhecimento não era somente para mim, eu entendi que eu precisava me posicionar. Então, esse posicionamento, ele não aconteceu da noite para o dia, né? A pergunta que você me fez. Como foi essa mudança e por que aconteceu essa mudança? Quando eu me vi nesse cenário, eu tinha duas opções. Ou eu voltava para a carreira de contabilidade, mandava currículos, ia atrás de vagas de trabalho, ou eu começava a empreender com o conhecimento que eu já tinha adquirido nos últimos 3 anos, porque eu estava com aquela obesidade de conhecimento, não sabia como transformar isso em algo, em produto digital, e foi aí que eu decidi dar o passo de empreender. Então, sempre fui muito organizada, então tinha uma reserva financeira, e isso me ajudou muito, porque no processo de você planejar, né, é isso que eu ensino também, a gente consegue ter mais uma tranquilidade. Porque empreender, você como empreendedora sabe, nem todos os meses a gente tem uma previsibilidade de faturamento, né? Isso. Então, quando eu fiz a transição de carreira, da contabilidade para o digital, eu entrei em uma mentoria e comecei a me posicionar como mentora. Então, a Natália, que era contadora, tímida, calada, que não conseguia sair ali atrás de uma cadeira de escritório, começou a falar para mulheres. E detalhe, Samela, eu falava para mulheres que queriam ser a dependência emocional. Uau. Quando eu comecei. Então, é mais uma decisão do que propriamente eu podia ter ficado na dor, vitimismo. Poderia.
Só que a minha decisão foi realmente transformar isso em algo, em um propósito, né? E elevar e ajudar outras mulheres. Uma mulher que não se reconhece, não conhece sua identidade, ela não tem como construir uma carreira, né? Eu falo muito isso na terapia, que não existe identidade como construção humana, mas sim com revelação divina. E como que você acha que a mulher consegue descobrir, através das suas experiências de vida, o seu propósito? Primeiro, olhando para a sua história. Primeiro, reconhecendo quem ela é. Identidade, como você falou, é uma revelação divina. Então, nesse processo de começar a empreender, eu jamais teria começado se eu não soubesse quem eu era em Deus. E eu percebo muitas mulheres que chegam até mim sem saber quem elas são em Deus. E por esse motivo, elas acreditam que elas são o que elas ouviram, as memórias que elas tiveram, as dores que elas passaram. E uma dor ressignificada, ela é um propósito. Mas uma dor que não é ressignificada é um processo de deserto que nunca tem fim. E é por isso que a gente vê tantas mulheres sem realmente avançarem, travadas, se auto-sabotando, porque elas sabem quem Deus é, mas elas não sabem quem são em Deus. Então, essa foi uma das chaves maiores que eu entendi, que era posicionamento. Então, não é sobre mim, né? Uma das chaves maiores que eu entendi. Então, vamos vencer a timidez, vamos vencer, né, a autossabotagem, vamos vencer a incapacidade que eu tinha muito forte, de achar que eu não conseguia terminar nada que eu começava. O sentimento de ser incapaz, né? De ser incapaz. É. Ou de achar que esse projeto era muito grande para mim, né? Ou então, será que vão ter clientes para entrar na minha mentoria? Será que realmente eu consigo, né, me posicionar e vender produtos digitais, vender mentorias de acompanhamento? Então, isso era uma trava, assim, muito grande para mim. Quando a gente entra nesse mérito de não ter a crença, né, uma crença bem resolvida dentro da gente, porque, por exemplo, eu particularmente vivi muito isso, né, de não ter aquela crença de não merecimento. Será que eu mereço mesmo isso? Será que sou capaz, né? E aí isso, quer queira ou não, passa na nossa identidade, né? Embute cicatriz na nossa identidade. Eu acredito que isso, quando a gente não detém muito da crença curada, nós vamos ferir alguém ou vamos continuar nos ferindo, né? O que é que você vê como que as mulheres se sabotam hoje em dia? Tipo, Sandra, eu vejo que as mulheres se sabotam nisso, mais naquilo. Então, na tua visão hoje como mentoras de carreira, né? Sim. O que eu mais percebo que as mulheres sabotam é não se sentirem merecedoras realmente de se posicionar, de entender que elas podem cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Hoje eu atendi uma cliente que ela começou um novo projeto comigo e ela começou cobrando um ticket bem pequeno, um valor como se fosse uma aula, digamos assim. Só que ela estava entregando um acompanhamento, em que a pessoa tinha acesso ao WhatsApp dela, contato, tirar dúvidas, mentoria. Sim. E aí eu dei um direcionamento para ela mudar a estratégia que ela estava fazendo com essa cliente, para ela começar a entender que a hora dela tem valor. Sim. Nem todo mundo vai ter acesso a ela, porque quando ela olha para o valor da hora que ela cobra como se fosse um valor de uma aula gravada, ela está achando que não merece cobrar um ticket de 2, 3, 5, 15 mil reais. Então, eu passei para ela esse conhecimento que eu virei essa chave lá em 2023, que era sair de uma mentora que vendia valor de curso para me posicionar como mentora high ticket. Então, ela entendeu também hoje que ela podia criar um outro produto, um acompanhamento. Ela não tinha esse produto de acompanhamento. Para quê? Para ela se posicionar realmente como mentora e entregar o que ela sabe, conhecimento que ela tem, com o valor realmente que ela merece. E não o valor que ela acha que a cliente pode ou não pagar, porque ela metrificava, né? Antes de me contratar, muito mais pelo valor que ela achava que a cliente podia ou não pagar, e não pelo que de fato ela merece. Então, aí bate nas crenças financeiras, né? Então, ela entendeu que ela podia, sim, cobrar um valor justo, e a gente construiu isso juntas hoje, um produto que ela vai vender com o valor da hora dela, equiparado ao conhecimento que ela tem. Tem 3 anos que ela estuda sobre milhas. Então, ela tem muito conhecimento, assim, uma bagagem enorme, e não sabia transformar isso em um produto. A gente fez isso hoje. Né? Know-how. Minha maior virada de chave em relação à questão de investir em mentorias também foi quando eu comecei a pagar mentorias de alto valor. Então, eu comecei lá em 2023, então, 2024 já subi 3 vezes o valor do que eu investi. E naquele momento que eu paguei aquela mentoria de 22 mil, eu entendi que eu poderia também cobrar 14 mil,
7.000, eu podia criar produtos, né, ao longo dessa jornada de 5.000, de 14.000 e expandindo e crescendo cada vez mais. Porque também, se eu não me coloco nesse lugar que eu posso pagar, eu também não consigo cobrar aquele valor de um cliente. Porque você é o cliente que você atrai. Então, se você não está cobrando aquele valor, você tem medo de investir, às vezes o que trava é exatamente isso. Como é que eu vou pagar, meu Deus, uma mentoria desse valor? Eu paguei em 12 parcelas e todos os meses eu fiz aquele investimento para pagar. Então, é mais crença do que propriamente sobre quanto você é capaz ou quanto você merece. E você rompe realmente pagando e investindo. Eu fiz a mesma coisa com o intercâmbio de Londres. Quando eu fui para Londres, eu não sabia realmente quanto tempo eu ia ficar lá. Fui com um planejamento para um mês e decidi ficar 6 meses. Então, lá eu trabalhei, mas eu também continuei com as minhas clientes. Mas foi para romper crenças também, que eu achava que eu não conseguia viajar sozinha, que era muito difícil, como é que eu vou estar em outro país sem falar inglês, sozinha. Então, eu fui para romper realmente, que eu achava assim, que eu não era capaz, e eu entendi que eu sou sim capaz. Então, a gente rompe e gera novas memórias, criando novas memórias. E é isso também que eu ensino para as minhas mentoradas. A gente vive experiências, cria memórias novas, rompe, e também passa isso para outras pessoas que querem acessar esse novo nível. Quando tu falava em criação de novas memórias, me veio muito quem a Samela era, sabe? Assim, há uns anos atrás. Eu, particularmente, as minhas amigas mais próximas sempre diziam assim, meu Deus, Samela, quando se trata de viagem, eu tenho que falar com a Samela, porque a Samela, todo buraco vai sozinha, né? Hoje eu tô casada e tudo mais, mas ainda assim continuo viajando muito sozinha. E quando as pessoas falam assim, tu viajou pro Peru sozinha e tal, porque eu fui a negócios, né? E eu vivi tantas experiências boas lá, eu disse sim, viajei sozinha, mas nem sempre foi assim, né? E uma coisa que você estava falando, e estava me vindo várias situações, assim, que eu passei, foi de pensar, poxa, o quanto que a gente, quando quer, a gente evolui, né? Quando a gente dá o pontapé de tirar crenças, de se conhecer, de entender quem de fato você é. Igual aquela a velha máxima, né? Que a nossa mãe diz, você não é todo mundo. Sim. Aí isso aí faz todo sentido, né? Depois que a gente cresce, porque entende que, de fato, a nossa identidade de não ser todo mundo nos faz ser único. E isso vale para a carreira, para os filhos, para os negócios, para o social, para o conjugal, né? Às vezes a gente quer trazer uma caixinha fechada, né? Pronto, tá dando certo para Natália, pois eu acho que eu vou nessa aqui também. Mas será que de fato é teu tempo, é para tu, é a tua estação, é o teu momento, né? É o teu propósito? Porque hoje em dia a gente fala tanto de propósito, né, Natália? Sim. E às vezes a gente nem sabe o que é propósito. Então, se fosse para te perguntar assim sobre o propósito, o que é que no teu ver qualifica como um propósito de vida para uma determinada pessoa? O maior propósito que nós temos aqui na Terra é amar e servir. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, entendendo que o que a gente viveu, as nossas dores, as nossas vitórias, são para servir o outro, a gente se coloca em um lugar de realmente entender que esse é o nosso papel aqui na Terra. Então, se eu me coloco nesse lugar e eu posso ser generosa com alguém, eu posso servir alguém, sem esperar em troca, porque a nossa sociedade, nós queremos tanto, né, retorno, reconhecimento, só que a pessoa que vai nos reconhecer sempre e nunca vai nos deixar e nos abandonar é Deus. E Ele já te reconhece como filha. Então, quando você se coloca nesse lugar, eu sou filha, eu sou reconhecida em Deus e meu propósito é amar e servir o próximo, por que eu vou reter algo para mim se eu posso multiplicar, se eu posso somar, né, e ajudar a vida de muitas pessoas? Porque o nosso alcance no digital é assim, a gente não tem dimensão, falei até isso ontem nos meus stories, da dimensão do alcance da mensagem que a gente traz nos stories, no feed, nos conteúdos que a gente faz. Então, quando a gente olha para esse lugar, esse é o nosso verdadeiro propósito. Jesus veio para a Terra para exatamente isso. E a gente se coloca nesse lugar. Então, como eu posso, foi a virada de chave maior que eu tive, transformar isso em algo que eu possa ter uma carreira bem-sucedida, que eu possa ser reconhecida, valorizada, ser próspera financeiramente também e que eu possa usar meu propósito a meu favor. Então, foi isso que eu fiz, né, me transformar, sair da contabilidade para empreender no digital.
Natália, muitas mulheres têm muitos conhecimentos, mas não executam, não têm execução. E conhecimento sem execução, a gente entende que é um acúmulo de frustração, né? Algumas travas, elas vão ali impedindo isso, que são o medo do julgamento, falta de método, falta de uma direção clara, né? De um planejamento claro. E como você, como mentora, como você fala sobre essa rotina? Como ter uma rotina de excelência para a execução? Sim, é muito comum, né? E eu já me coloquei nesse lugar várias vezes, me fazendo essa pergunta. Será que eu estou realmente na minha melhor versão, usando todo o meu tempo ao meu favor para chegar onde eu quero chegar? Então, construir a visão de futuro é o primeiro ponto. Porque se eu sei onde eu quero chegar, eu vou ter um plano de ação para seguir, então eu vou ter que dizer não para tudo aquilo que me distancia do meu propósito, ou até mesmo que vai atrapalhar os meus projetos. Então, eu tenho que dizer não para muitas coisas e dizer sim para realmente cumprir o meu propósito. Então, se eu olho para onde eu quero chegar, se eu tenho essa visão clara, e a gente constrói isso juntas, porque sem visão é só um dia de cada vez e a vida passa e nada acontece. Mas se eu construir essa visão e eu tenho um plano, e eu tenho claro, eu tenho isso aqui para realizar. Eu faço, gente, checklist no bloco de notas, às vezes. Até assim, tem que ter uma super planilha para controlar minha rotina, colocar minha agenda, tem que ter vários aplicativos. Bloco de notas, uma agenda, você coloca ali a sua rotina, o que é que você precisa fazer naquele dia. Compartilhei até com a Keila. Segunda, Keila, fiz a minha agenda da semana, de segunda a sexta, no meu bloco de notas. E eu coloquei lá os horários que eu tinha de agendamento de clientes, horário da minha atividade física, horário do meu devocional e horários livres para fazer o que eu quiser fazer. Então, isso é uma rotina de excelência, uma rotina que você trabalha, mas sem excesso de esforço. Eu vejo muitas mulheres hoje achando que só conseguem algo, só conseguem realizar algo na vida se tiver um excesso de esforço. Tem que trabalhar muito para conseguir algo. E não é que não tem que ter esforço, né? Tem que ter esforço, mas é um esforço inteligente. É o esforço na energia certa, na direção certa e, principalmente, focada nessa visão, né, que a mulher vai construir junto. Então... E quando ela é, assim, muito criativa, ela é uma criadora que tem, assim, várias ideias e não consegue saber qual é o foco, em qual que ela coloca mais foco, como é que você orienta que ela tenha esse discernimento? Como transformar ideias em propósito. Porque a ideia sem um propósito, a ideia sem um plano, ela é apenas uma ideia. Mas a ideia com um plano, ela é a solução para o desafio ou para a dor de alguém. Uau! Então, você olha para a ideia e você pensa, o que é que eu posso fazer com essa ideia para ajudar outra pessoa? Quantas mensagens eu recebo de mulheres que querem mudar de carreira, que estão frustradas até nos relacionamentos, eu recebo também algumas delas, mas elas não conseguem sair do lugar. E eu penso, na minha história, quantas histórias eu vivi que foram curadas, que através disso eu posso transformar em algo que pode ajudar essa pessoa. Entende que tudo volta para o porquê? Que é o porquê que nos move, não é sobre o que eu faço. Não é sobre uma ideia brilhante, é o porquê, o que eu vou atingir, quem eu vou atingir, né, com aquela ideia. Não é simplesmente uma ideia e sair executando um monte de ideia, um monte de plano, um monte de projeto, um monte... Como eu posso transbordar? Como eu posso transbordar? Transformar isso em algo. Por exemplo, pode transformar isso em um livro, pode transformar isso em um e-book, pode transformar isso em um método de mentoria. Porque o primeiro método que eu criei, eu não tinha um método pronto, eu tinha um nome das aulas. Lá em 2023. Uau. O que foi que eu fiz? Eu fechei a primeira turma com 7 alunas. Como é que eu vou entregar? Eu não tenho nem as aulas. Só que estava tudo aqui dentro. Foram 3 anos de estudo, conhecimento, dores, desafios, superações. Vou criar a aula na aula, no dia da aula. Então, toda segunda eram as aulas da mentoria. Eu não tenho mais esse formato, mas era toda segunda e eu preparava a aula no dia da aula. Então, eu parava o dia todo na minha agenda só para preparar a aula. E eu produzia todo o conteúdo, o material do Canva, entregava a mentoria, que durava ali 2h30 do grupo. E o mais forte, até compartilhei isso com a minha cliente hoje, quando eu terminei esse grupo, gente, vocês não têm noção, não. Quando eu finalizei a primeira turma, que eu tinha a crença de que não iam participar todas ao vivo comigo, e que elas não iam continuar, iam parar no caminho, que era a crença minha. Sim. Então, era um produto de R$ 597, que eu tinha medo delas não terminarem, que era uma crença minha. E o mais forte foi nem para elas, foi para mim. Quando chegou lá na última aula, foram 8 encontros na última aula, que elas estavam todas ao vivo, gente.
comigo. E eu, meu Deus, elas estavam todas lá assistindo, vibrando, celebrando, contando testemunhos, depoimentos incríveis. Eu, uau! Aí, daquela hora, reprogramou a crença que eu tinha de tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho. Naquela hora eu entendi, tudo que eu começo, eu termino. Então, agora, o que for, livro, e-book, eu tenho um livro escrito também já, em coautoria, vou escrever o próximo agora sozinha. Então, é assim, tudo que eu começo, eu termino. Tem data, vai acontecer. Tem que colocar data, E data né, para gente? terminar, né? Tem que ter data para começar e data para terminar. Então, transforma a ideia em um projeto com data para começar e data para terminar. Datas, então, é o principal. Tem que ter data. Teu cérebro, ele pede direção. Se você não dá a direção para ele, nossa, vão vir vários sabotadores. Vai vir vários motivos para você não persistir. Então, se você dá a direção para o teu cérebro, você vai executar. Inclusive a procrastinação, né? Quando você estava falando isso, eu me lembrei, antes do podcast, nos bastidores, porque a gente tem um bastidores aqui, tá? Antes dos bastidores, nos bastidores, na verdade, você estava falando do teu começo, né? Que o começo, muitas das vezes, a gente quer desprezar. Mas, meu povo, todo mundo começa de algum ponto. Muitas das vezes, as pessoas que são perfeccionistas tendem a esperar o melhor tempo, melhor momento, melhor situação, melhor hora. Só que nunca vai chegar esse status quo, né, flow, logo no comecinho do nada. A gente tem que partir de um princípio. E a Natália, ela estava dando uma aula aqui exatamente como foi o princípio dela. O princípio dela foi colocando 2 malinhas no notebook. Eu vou deixar ela falar mais sobre isso, tá? Mas é só introdução para vocês verem o quanto que, se a gente não entender que a procrastinação, ela pode ser um sabotador esperando, né? Não, porque tudo que eu faço é excelente, né? A gente tem nessa parte da excelência. Só que a excelência não tem nada a ver com a procrastinação. E é sobre isso que eu quero que tu fale agora, Natália, sobre como foi teu começo e o quanto tu não procrastinou para tu poder ser quem tu é hoje. Porque eu olhei exatamente para a visão de futuro. Então, eu sempre idealizei, na minha primeira visão que eu escrevi, eram, se não me engano, 30 mulheres na tela do Zoom. E essas 30 mulheres estavam... Eu coloquei o rostinho delas no desenho. A gente faz isso nas ferramentas, né, da mentoria. E eu coloquei o desenho e eu visualizava todos os dias essa imagem. Então, eu comecei a me posicionar. 2 meses depois, eu fiz o primeiro evento e tinham 25 mulheres no Zoom comigo. Então, aquele momento foi o início da mentoria. Na época, era a mentoria AME. Então, lá eu coloquei, tinha as mulheres presentes comigo ao vivo, entreguei o conteúdo, fiz o pitch de vendas no final, não fiz nenhuma venda. Aí, na hora, vem o quê? Nossa, não vai dar certo. E a minha mentora, é o começo, agora que vai começar a vender. Não vendia nada. Eu tinha dificuldade para vender quando eu era contadora. Se alguém queria um serviço meu contábil, eu não te dou. Tu quer o quê? Abrir empresa? Eu abro para ti. Era assim, entendeu? E aí, quando eu fui transformar isso para mentoria, e a minha mentora falava muito isso, vende se oferecer. Agora você vai chamar no 1 a 1 e vai vender. E aí foi praticamente uns 15 dias, gente. E eu fui vendendo todo dia, uau, mais uma venda, mais uma venda. E eu fiz as 7 vendas que eu falei na primeira turma, e depois disso eu formei mais 4 turmas, e eu fui escalando a quantidade de mentorados em cada turma. E aí, quando foi em 2024, é essa cena que tu falou agora, né? Que eu não esperei o cenário perfeito. Isso. Detalhe, eu estava morando na casa que eu morava antes, e eu realmente me desfiz de praticamente tudo, e fui morar em outros lugares com 2 malas. Conta mais. 2 malas. E eu era muito apegada com coisas. E tinha as memórias também, realmente foi uma história de 15 anos. E na hora que eu saí daquele lugar, que eu passei, né, 6 anos morando, eu entendi que minha segurança não estava naquele lugar. Mas minha segurança estava em Jesus, minha segurança estava no propósito e em tudo que eu ia alcançar a partir daquele passo. Então, eu mudei algumas vezes de geografias, né? Agora eu estou morando em São Paulo, mas todas as mudanças que eu fiz foram intencionais, não foi coisa... Dormia, tipo, acordava, vamos mudar, vou morar em outro estado. Não. Então, a mudança maior foi ter saído do Brasil e ter morado fora. Mas eu mudei também aqui dentro do Ceará, morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro. Mas todas foram intencionais, entendeu? Eu ia para um lugar, não porque eu achava que ia dar certo, não. Tinha um plano, tinha uma certeza em Deus, né? Digamos assim, porque certeza absoluta a gente não tem nenhuma, né? Mas tinha uma certeza em Deus que ia dar certo. E a mudança tu perguntou, né? Tu falou das malas, que eu compartilhei com a Keila, né? Que eu atendi uma cliente em Londres,
E essa cliente eu conheci lá, através de uma amiga que eu fiz no intercâmbio. E na primeira sessão eu estava num hostel. E eu, meu Deus, como é que eu vou atender essa mulher? Não tinha sala de escritório nesse lugar, e era muito tarde, porque eu ia para a cafeteria atender. Só que nesse horário não tinha como atender fora, porque 11 horas da noite, porque é horário fuso horário também. É horário que ela podia e que eu podia. Eu coloquei 2 malas, gente. Coloquei uma mala pequena, uma mala grande em cima e coloquei o notebook. E eu entreguei a mentoria com minha ring light perfeitamente. 2 horas de entrega, a mentorada saiu realizadíssima. E eu mais ainda, porque eu não esperei o cenário perfeito. Então, se eu estivesse pensando, como é que eu vou atender, porque eu não tenho escritório, eu não tenho uma sala, não tenho um celular com uma luz, um notebook. Então, eu vou fazer acontecer. Então, é muito mais sobre isso, né? Você se movimentar intencionalmente, entendendo que não é sobre você, é sobre algo muito maior. Nossa, Natália, incrível essa história da mala. E a gente vê nessa situação que você agiu muito mais por disciplina do que por emoção, né? Que quando realmente a gente coloca aquilo que precisa ser feito para chegar na visão de futuro, a gente precisa realmente colocar as emoções para ali debaixo do tapete. E então, o que você acha que diferencia uma mulher excelente de uma que apenas sonha? Sim. Essa questão da disciplina, como uma autoconformidade, né, como a Samela falou, isso favorece também, e realmente eu coloquei o foco nisso, no propósito, na quantidade de pessoas que realmente precisavam ouvir a minha mensagem e não olhar realmente para as emoções, porque em determinados momentos eu me senti muito sozinha lá, apesar de eu ter feito muitas amizades, de conhecer muitas pessoas, mas eu não tinha ninguém que eu pudesse assim, dizer, olha, eu posso contar com essa pessoa, não tinha ninguém. Então, eu me sentia algumas vezes sozinha, assim. Mas naqueles momentos que eu me sentia só, eu ia para a presença de Deus. E lá eu era recarregada de entender que realmente Deus estava comigo e que realmente tudo ia continuar dando certo. Porque aquela mentira que eu acreditava lá no começo, será que vai dar certo? Já não existia mais. Porque eu já estava 2 anos praticamente já na jornada e essa opção já perdeu a força. Tipo, será que vai dar certo? E se der errado? Então, naquele momento, eu já estava pensando muito mais assim, já deu certo, então eu vou continuar fazendo cada vez melhor para dar cada vez mais certo, porque certo já deu. Então, você vai perdendo o medo e a insegurança quando você se coloca nesse lugar. E entender que não era só os meus sonhos. Natália, quantos sonhos, né? Mas eram os sonhos de outras mulheres. E o quanto de testemunhos e histórias que eu ouvi de mulheres que realmente precisavam daquela mensagem, daquela sessão, daquela conversa. Então, é sobre isso, né? A nossa voz, ela impacta muitas vidas. E como está lá no princípio bíblico mesmo, né? De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Então, você estava colhendo muitas sementes para agora estar colhendo os frutos das suas mentoras maravilhosas, dando resultado, cases de sucesso. Parabéns. Obrigada. A gente, mulher, tem que equilibrar vários pratos, né? Vários pratos, várias situações. E quando ela fala aqui, gente, sobre alta conformidade, é perfil comportamental, né? Todos nós temos vários traços de perfil comportamental. Por exemplo, eu sou dominante. O dominante é resultado, é sangue no olho, é agir, é emoção. Talvez eu estivesse no lugar da Natália, na história lá das malas, eu tinha chorado horrores antes, mas talvez eu tinha feito porque eu sou focada em resultado. Mas eu tinha chorado muito antes. Esse é um das características dos perfis comportamentais. E quando ela traz a questão da alta conformidade, é porque o conforme, ele tende a agir baseado todo num playlistzinho, né? Num checklist, num movimento, num processo. E é isso que traz a questão da disciplina, né? Mas não só o conforme pode ter disciplina, muito pelo contrário. Às vezes, eu como, né, dominante, né, autodominante, talvez vou gastar um pouco mais de energia. Mas é possível, sim, se organizar. E, por exemplo, a Natália, ela dá um show disso de organização, né? Sobre a questão da gente ser equilibrar vários pratos durante o nosso dia, durante a nossa rotina, nossa jornada, nós como mulher,
qual era o conselho que tu pode dar para as mulheres que hoje estão aqui ouvindo você, dizendo assim, gente, eu sou essa mulher, eu tô perdida, eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei se agora eu estou já beirando quase os 40 anos, que a gente tem esse estigma, né, de idade, quanto que não tem isso, a gente basta realmente a gente querer, e muito pelo contrário, quanto mais tempo passa, mais a experiência a gente vai adquirindo. Mas, enfim, eu quero que você traga realmente essa mensagem para essa mulher que está perdida hoje, que não sabe nem por onde começar, quais pratos equilibram, e principalmente na área da carreira. O que é que você diz pra gente? O primeiro ponto, até comecei com essa frase, né? O poder que você carrega está na sua história. Então, quando você olha para a sua história, você vai entender se você é mãe, se você é solteira, se você é casada, independente do estado civil. Você pode construir algo novo, começar uma nova carreira com propósito, transformar o teu conhecimento e, através desse conhecimento, ajudar outras pessoas a partir de uma decisão. Porque uma decisão muda tudo. E quando eu entendi isso, uma decisão muda tudo, eu parei de ser aquela Natália ansiosa, tímida, que não decidia nada, porque sempre tinha alguém para decidir por mim, e comecei a tomar decisões. E assim eu oriento mulheres também. Então, se você se sente ainda perdida, sem saber para onde ir, na sua área profissional, na sua área sentimental, tudo aquilo que você começa com um propósito, com um porquê, você consegue entender que existe algo muito maior por trás disso. Então, é olhar para a sua história e entender que tem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Então, você para de olhar só para o seu próprio umbigo e passa a olhar mais para o outro. Então, se eu posso levar uma mensagem para ajudar outra pessoa, por que eu vou ficar calada? Natália, como transformar um conhecimento em um produto vendável, que possa ser digital, que possa atingir o mundo digital? Então, até pegando um gancho do que você falou, né, da história, do conhecimento, foi o que eu fiz na minha trajetória. Porque, ao longo desses 3 anos empreendendo, eu não imaginaria que hoje, em 2025, eu estaria falando para mulheres que realmente querem começar uma nova carreira com propósito através do seu conhecimento. Mas muitas pessoas, né, falaram já para mim isso há um tempo atrás, tipo, palavras que você recebe, você guarda. Te vejo ajudando mulheres sobre isso. E eu dizia, mas será que é para mim? Será que é a hora agora? E eu continuei fazendo o que eu já estava fazendo, estava dando certo, então comecei a pensar, vou abrir essa, né, possibilidade, por que não? E nas últimas 2 semanas, está bem fresquinho, isso está acontecendo, eu entendi que eu poderia sim, porque faz parte da minha história. Exclusivo, hein? Exclusivo. Faz parte da minha história. Então, você pode criar um método com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você construiu. E você sai, como a Keila falou, da frustração, daquela obesidade de conhecimento, para transformar em um produto ou serviço de valor que vai não só impactar a vida daquela mulher, mas de toda a geração dela. Porque quando uma mulher se levanta, ela não transforma só a vida dela, ela transforma a casa dela, pessoas que ela influencia ali ao redor. Então, você pode se monetizar com o seu conhecimento, transformar isso em um produto e ter realmente produtos no digital para realmente, né, crescer na carreira como mentora também, né? E é muito claro que, tipo assim, a parcela que você vai atingir, só você atinge. Então, assim, por que ficar calada, né? Por que não agir? E estamos encaminhando para o final. Mas, assim, de antemão, eu quero que você fale mais sobre sua mentoria, encerre com uma mensagem, que você sempre gosta de encerrar com uma mensagem sobre coragem, que eu sei. E é isso, Natália. Fala pra gente sobre a tua mentoria, convida as pessoas para te seguir, né? Te conhecer o teu trabalho maravilhoso e também encerrar com uma mensagem que você gosta sempre de dar. Quem segue ela sabe, gente, que ela gosta de falar muito sobre coragem. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês duas pelo projeto. Tenho certeza que cada pessoa que passou aqui, cada vida que foi alcançada através desse podcast, não só aqui presencialmente, mas nas transmissões ao vivo, cada vida que foi tocada através das mensagens que vocês duas geraram, fizeram acontecer, tenho certeza que deixou marcos na vida e histórias de muitas mulheres. Então, primeiramente, quero parabenizar vocês por esse projeto incrível. E falando sobre a mentoria, é muito mais do que uma mentoria em si, porque é uma ativação de propósitos. Então, quando você entende o poder que você carrega e você sabe que é aquilo
que você carrega é único. A minha história é única, a sua, Samuel, é única, a da Keila é única. Então, como a Keila falou, a história dela, aquela pessoa que vai acessar vai ser curada com a história dela. Já vai ter outra pessoa que vai acessar a minha história e vai ser transformada com a minha história, assim como a sua. Então, você para de se comparar, você para de se colocar em um lugar, muitas vezes, que você acha que aquela condição não é para você, e você se coloca assim em um lugar. Eu reconheço que em Deus, né, assim como o nome do podcast, eu sou reconhecida e eu posso, sim, começar novos projetos. E é isso que eu faço. Na mentoria, além de conduzir essa mulher a construir essa nova carreira com propósito, eu ativo, elevo, potencializo, faço ela enxergar o que ela tem de melhor, que às vezes ela sabe que tem, mas não enxerga. Então, dentro da mentoria, primeiro eu ativo essas características, habilidades, aptidões que ela tem de melhor, para que ela transforme isso em algo de valor e que ela impacte a vida de outras pessoas através da história dela e do que elas carregam. Então, às vezes, não é nem um cenário de paralisação que ela se encontra, mas, às vezes, é muito mais o medo, às vezes é muito mais a insegurança, e é isso que eu faço essa mulher reconhecer, que ela pode transformar o medo em coragem e transformar o medo em fé. E, através disso, entender que a coragem, ela não é a ausência de medo, a coragem é você agir apesar do medo. E, a partir do momento que você vai, e foi o que eu mais fiz nesses 3 anos empreendendo, Deus coloca o chão, você dá o passo, Deus coloca o chão, dá o passo, Deus coloca o chão. E, assim, não esperar a condição perfeita, né? A mensagem assim, que eu quero deixar aqui no final. Você não esperar o momento perfeito ou o cenário perfeito, porque se eu comecei, após um processo de dor, qualquer mulher que decide se posicionar, construir uma nova história e realmente deixar ali uma mensagem, um legado, ela consegue. Então, se você realmente decide elevar, né, a sua vida, a sua carreira, manda um oi lá no direct, meu @ é Natália Jales, e, quem sabe, estaremos juntas aqui, né, em um próximo momento juntas, compartilhando. E tem uma coisa também que eu percebo, que quem a gente atrai, né, aquilo que a gente é. E como eu estou vivendo tantas mudanças ao longo desse tempo, levando essa mensagem para mulheres, é uma constante mudança. Então, assim, está sempre algo acontecendo de novo. E a gente tem sempre que olhar com gratidão para tudo que a gente já viveu até aqui. Então, até que eu falei para a Keila, né? A gente tem que ter muito cuidado com a ferida da insatisfação, não é ferida, com a gatilho da insatisfação. Manifestação, tipo assim, né? Pra gente não ficar insatisfeito, porque a gente sempre quer algo novo, quer mudança, e às vezes a gente para de olhar para o que já deu certo, né? E celebrar o que já deu certo também. Então, é sempre olhar para esse lugar. Celebre o que já deu certo, busque estar perto de pessoas que querem também chegar onde você quer chegar e vamos voar cada vez mais alto. Sobre isso. Obrigada, Natália, pelo seu tempo, que é tão precioso, né? Pela sua disponibilidade. E você não deixe de compartilhar com uma amiga. É através de você que essa mensagem pode alcançar mais pessoas. Obrigada, Sâmia. Obrigada, Keila. Obrigada, Natália. Tenho certeza que nós veremos outras e outras vezes, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua participação. Sua participação aqui foi literalmente bem pontual e bem cirúrgica. Cresci muito, aprendi muito. Muito obrigada, meu povo, que vocês estão assistindo. Compartilha, hein, com a amiga que tá precisando dessa palavra aqui. Não se esquece de se inscrever, viu, mulher? Não vai cair o teu dedo se tu não se inscrever. Então, se inscreve no canal. Tchau, até as próximas!